Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era feriado, 7 de setembro, e acabei recebendo uma notícia da minha irmã que mexeu muito com a minha cabeça. Adivinha quem é que tá vindo pra cá, Gustavo? A Dani. Você podia ir lá comigo buscar ela, né? Na rodoviária. O que você acha? A Dani tá vindo pra cá, mas a troco de quê? Ué, tá vindo passear. Passar o feriado com a gente. Vocês terminaram, mas a gente continua sendo amigas. O fato é que eu e a Dani tínhamos sido namorados quando ainda morávamos em Canoinhas. Na verdade, mesmo depois que nos mudamos para Curitiba, pelo fato de nos gostarmos muito, ainda levamos o nosso namoro durante algum tempo, mas sabe como é, né? Namoro à distância é difícil, é complicado. Para ficar pior ainda, nós dois, né? Éramos muito jovens. Eu tinha 16 anos e ela só tinha 15. Eu, por exemplo, dependia da boa vontade dos meus pais para me darem a grana, né? Para eu poder ir lá ver a minha namorada. Passávamos muito tempo sem se ver. E aos poucos, querendo ou não, isso acabou minando o nosso relacionamento. E a gente foi se afastando, né? Aos poucos, nos vendo e nos falando com menos frequência. Até que no fim, acabamos terminando de vez. No fundo, sabe, pela circunstância, foi até melhor assim para nós dois. Porque desse modo, a gente ficaria livre para viver a nossa vida sem aquele sentimento de culpa, de estar fazendo uma coisa errada, né? Assim ninguém ficava preso a ninguém. Já faziam 5 anos que a gente não se via. Nem se via e nem se falava. Ela e a Marcela, como ela mesma tinha dito, continuavam sendo amigas, se falando. Apesar de também já fazer muito tempo que não se viam, pelo menos não assim pessoalmente. Repito, saber que ela viria passar o feriado aqui em Curitiba e que ficaria hospedada, e mais do que isso, que ficaria hospedada ali, na nossa casa, mexeu demais com a minha cabeça. Que coisa, né? A gente sem se ver tanto tempo, anos. De repente só o fato de saber que a pessoa deu uma notícia e que a gente vai se ver, mexe com a cabeça da gente. Resumindo, no dia seguinte, bem cedo, a gente acabou indo à rodoviária buscar a Dani. Eu estava ansioso, até nervoso, por conta daquele reencontro. E como não estaria? Eu acompanhava a vida dela pelas redes sociais, mas tudo assim, meio de longe, né? E se vê, pessoalmente, repito, muitos anos, nada menos do que 5 anos que a gente não se via. Olha, nesse meio tempo, né, eu naturalmente entrei nas redes sociais, soube que ela havia tido outros 2 namorados depois de mim. Na ocasião, inclusive, em que eu soube disso, né, pelo menos na primeira vez, o primeiro namorado, eu até fiquei meio despeitado. Não, fiquei mesmo, não nego. Só que fazer o quê? Quanto a mim, nunca mais eu tinha me envolvido seriamente com ninguém. Tive aqui um namorico, assim, sabe, outro ali, assim, mas tudo coisa sem importância. Olha, quando eu vi essa menina chegando, descendo do ônibus com aquele sorriso, não vou negar que senti o baque. Meu Deus, ela tinha só 15 anos. Quando a gente se viu pela última vez, só 15 anos. Era uma menina. E agora era uma mulher de 20. Aliás, mulherão. Linda, linda, linda. Igualzinha nas fotos do seu perfil. Ela postava fotos praticamente todos os dias. De modo que eu sabia que ela estava maravilhosa. As duas se cumprimentaram primeiro, a Dani e a minha irmã. Depois ela veio me dar um abraço. E no meio do abraço, sussurrou aquilo assim no meu ouvido. Nossa, quanto tempo, né, Gustavo? Você pensou que um dia a gente ainda ia se ver de novo? Olha, pior que não, viu? Você tá linda. Não foi só o meu coração que bateu forte naquela hora.
Enquanto a gente se abraçava, eu senti o coraçãozinho dela batendo acelerado também. Talvez até mais do que o meu. No caminho de casa, como ela foi sentada no banco de trás, volta e meia, os nossos olhares se encontravam pelo retrovisor. Olha, me passou tanta coisa pela cabeça. Principalmente quando eu soube que ela estava sozinha. Que não estava namorando, nem saindo com ninguém. Para minha surpresa, ela contou que estava fazendo faculdade de Direito. Na época, quando a gente namorava, ela vivia dizendo que seu sonho era cursar pedagogia. Até porque adorava crianças. Enfim, mal chegamos em casa e, para minha frustração, as duas logo saíram de novo. Ela e a minha irmã. Saíram sozinhas. Nem me chamaram. De modo que nem tive tempo, de conversar com ela. Mas como ela iria ficar o feriado todo, teríamos bastante tempo para botar as notícias em dia, E quem sabe até que custa sonhar, Recordarmos os nossos tempos de namoro. Olha, eu não nego. Desde que a vi descendo daquele ônibus, que eu fiquei morrendo de vontade de ficar com ela. No carro, por exemplo, no caminho até em casa, eu ficava olhando aquela boquinha linda pelo retrovisor e só eu sei a vontade que me dava de beijá-la. Na verdade, por conta de tudo que já tínhamos vivido juntos, eu tinha quase certeza de que acabaríamos ficando juntos de novo. Que rolaria alguma espécie de flashback entre nós. O problema foi que naquele dia elas nem voltaram mais para casa. Sabe Deus para onde tinham ido. Eu até liguei para o celular da Marcela, mas quem disse que ela atendeu? Fiquei até meio bravo com ela. Depois, através da minha mãe, eu soube que elas tinham ido a um barzinho e que tinham acabado dormindo na casa de uma amiga da Marcela. Minha irmã tinha ligado para avisá-la. Só avisou a minha mãe. Repito, fiquei bravo porque eu nem saí de casa aquele dia. Fiquei ali esperando para ver elas chegarem, para ver se pintava uma chance da gente conversar a sós. Só foram voltar no dia seguinte, perto da hora do almoço. Eu até perguntei onde elas foram, porque não me ligaram para encontrá-las naquele barzinho, até porque deviam até ter me convidado. Depois acabei conversando com a Dani, perguntei o que tinham feito de bom, se o barzinho era bacana, e ainda que sabia, assim, como quem não quer nada. Você por acaso conheceu alguém desse bar aí? Ninguém te chamou a atenção? Sabe quando você pergunta, já temendo pela resposta? Senti um aperto no peito quando ela respondeu. Quer saber? Conheci sim. Tinha muita gente bacana lá. Aliás, eu até falei para a Marcela chamar você, mas ela disse que você não curte muito a turma dela. Pois é. Eu liguei um monte para ela, inclusive, mas ela não atendeu. Minha irmã é fogo, viu? Bom, já que você saiu com a turma dela ontem, você podia sair comigo hoje, Eu posso te levar num lugarzinho mais bacana do que esse que você foi ontem. Então, vamos ver, Quem sabe? Eu vou conversar com a Marcela, porque é que a gente tinha combinado de ir num karaokê, então vou conversar com ela primeiro. Ela falou aquilo e foi saindo. Mas eu a chamei de novo. Dani, espera. Posso te falar uma coisa? Claro. O que é? Você tá linda. Queria muito falar com você depois. Desde ontem que depois a gente vê, tá bom? Senti que ela fugiu de mim. Sei lá por quê, Se não estava namorando, se não estava saindo com ninguém, mas ela fugiu. Me cortou assim no meio e saiu sorrindo. Mas pelo modo como me olhou, quem sabe tivesse entendido o que eu quis dizer com aquela frase. Até porque, eu acho que quando você olha para uma mulher, principalmente para uma mulher que já representou muito na tua vida, do jeito que eu olhei para ela, não tem como não entender.
o que está se passando no coração da gente. No fim, em vez de sairmos só nós dois, como eu tanto queria, me chamaram para sair com elas. Fomos a uma pizzaria com um karaokê, que ficava ali mesmo, no bairro, não ficava longe. E sabe, eu preciso dizer nessa parte que alguma coisa tinha despertado desde que essa menina chegou. Eu não pensei que fosse sentir tanto quando a visse de novo, depois daqueles 5 anos. É que eu gostava tanto dela no passado, mas o fato de estarmos morando assim, tão longe um do outro, acabou esfriando aquela paixão. Só que depois daquele reencontro, parece que, sei lá, eu comecei a sentir tudo de volta. Ela estava linda demais, ainda mais encantadora. Sabe, só de olhar para ela, juro, eu tremia. Não sei nem explicar o que eu sentia. Botei na cabeça que conversaria com ela naquela noite mesmo. Quem sabe ela também ainda sentisse alguma coisa por mim? E se fosse assim, talvez a gente pudesse até voltar a namorar, mesmo eu morando aqui e ela lá, em Canoinhas. Agora eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu salário, ao contrário daquela época que dependia dos meus pais para tudo, né? Então eu poderia ir vê-la quando bem entendesse. Ela também poderia vir para cá, ficar comigo, quando a saudade apertasse. Sabe, eu fiquei até imaginando, fantasiando como seria a nossa vida se realmente voltássemos a ficar juntos. Seria um verdadeiro sonho. Sabe, eu pensei em todas essas coisas enquanto seguíamos lá para aquela pizzaria. E toda vez que os nossos olhares se encontravam, a certeza de que iríamos ficar juntos aquela noite só crescia aqui dentro de mim. Quando chegamos, já tinha um casal de amigos e mais um carinha da turma da Dani, esperando pela gente. Tinham segurado uma mesa para todo mundo ficar ali, sabe, reunido. Nos aproximamos, a gente se cumprimentou, só que aconteceu uma coisa que me fez sentir assim uma fisgada. Sabe, o tipo de coisa que você não espera, principalmente num caso desse. Aquele carinha que estava desacompanhado, um tal de Lucas, já foi dando um abraço na Dani e depois lhe dando um beijo na boca. O que me deixou assim, com a cara no chão. Tudo assim, muito rápido. Senti meu coração bater forte naquela hora. Olhei para minha irmã, até para, sei lá, para que ela me socorresse, me explicasse o que estava acontecendo, mas estava olhando em outra direção, prestando atenção em outra coisa, como se estivesse procurando alguém. Depois olhei fixamente para Dani e para aquele infeliz, como se eles me devessem alguma explicação. De repente, eu ali com o olhar fixo nos dois, escutei a voz da minha irmã. Você não vai sentar, Gustavo? A verdade é que a noite perdeu a graça para mim. Eu não estava esperando por aquilo. Não. O que eu esperava, na verdade, era coisa muito diferente. Olha, foi um baque para mim. Ver a Dani beijando outro cara na minha frente foi uma experiência muito desagradável, muito triste. Eu tinha feito tantos planos, cheguei a fantasiar nós dois, reatando o namoro. E no fim, ela acabou ficando com outro, com um amigo da minha irmã. Aliás, pelo visto, já deviam ter ficado na noite anterior também. Porque bastaram se encontrar e já foram se agarrando, se beijando. Não demorou muito para minha irmã perceber a minha cara. Ela deve ter sentido que eu estava com ciúme. Eu estava mesmo, morrendo de ciúme e despeito. Aliás, me conhecendo como ela me conhecia, ela já devia saber que eu ia sentir aquilo. Mas não, né? Ficou em silêncio ali. E eu na minha, só olhando
os dois conversando, os dois bebericando. Quando o garçom veio tirar o pedido, eu quase perguntei se ele tinha um copo de veneno. Por sorte, eles não ficaram de beijinho, de agarramento, pelo menos não, ali na mesa. Mesmo assim, como foi difícil ver os dois sentados bem próximos um do outro. Vez ou outra, trocavam um carinho, um selinho, me fazendo contorcer ali naquela cadeira. Aliás, até cantaram uma música juntos no karaokê. Só eu sei o quanto maldisse aquele infeliz. Eu nem conhecia aquele cara. Era amigo da minha irmã. Mas se eu pudesse colocar a mão no pescoço dele e estrangular, eu acho que fazia. Às vezes, eu notava que a Dani até olhava na minha direção, mas, não sei, pelo jeito, não devia nem imaginar que eu estava me mordendo de tanto ciúme, sofrendo com aquela situação. Só eu sei a raiva que eu senti daquele intruso. Até que no fim não consegui ficar muito tempo ali. Se fiquei 40 minutos foi muito. Levantei, dei aquele tchau seco para todo mundo e já fui me retirando. Ninguém pediu que eu ficasse. Sempre tem um que fala, né? Ô, cara, ainda é cedo, fica mais um pouco. Mas ninguém se manifestou. Nem mesmo a minha irmã e muito menos a Dani. Pelo jeito, deviam estar incomodados com a minha cara feia. O fato é que, mesmo não querendo, eu acho que estava atrapalhando a noite de todo mundo. E pro meu desengano, a Marcela voltou sozinha para casa depois. Pelo jeito, a Dani tinha passado a noite com aquele cara, aquele traste. Eu sei disso porque, mesmo sendo tarde, eu fiquei acordado, de olho. Fiquei ali na cama, me remoendo. Mas o fato de saber que iriam passar o resto daquela noite juntos me fez sentir ainda pior do que eu já estava. Fazer o quê? E como se fosse pouco, no dia seguinte, 11 horas da manhã, eis que ela chegou de carona com o infeliz. Olha, eu fiquei tão mal que ela passou por mim e eu nem olhei na cara dessa menina quando ela me deu bom dia. Simplesmente tomei o rumo da porta e saí. Ela não é boba, né? Deve ter imaginado por que agia assim. Eu estava morrendo de dor de cotovelo, juro. Eu sempre fui uma pessoa de bem. Mas se encontrasse aquele cara na minha frente, olha, eu sei lá o que seria capaz de fazer com ele. De tanta raiva. Não sei o que eu maldizia mais. Se era o fato de a Dani ter resolvido passar o feriado ali em casa, ou se foi a minha irmã ter apresentado aquele seu amigo para ela. Rever essa mulher foi a pior coisa que podia ter me acontecido. Porque parece que aquela paixão de antes renasceu. Aquilo que eu já considerava, assim, página virada. Os dois não se separaram mais. Inclusive, ela nem voltou a Canoinhas de ônibus. O cara acabou levando a minha Dani de carro até sua casa. A minha Dani. E depois eu soube, pela minha irmã, que os dois estavam namorando. Quando ela vinha me contar isso, eu fui até grosso com ela. E quem disse que eu quero saber disso? Não estou interessado. Eu disse que se dane. Será que não mesmo, Gustavo? Você não consegue nem disfarçar que está morrendo de ciúme. Aliás, você viu o jeito como você tratou a coitada quando ela foi se despedir de você? Nossa, você foi tão grosso. O que você pensou? Que vocês fossem voltar a namorar depois de tanto tempo? Acorda, né, Gustavo? Naquela época, vocês eram crianças. Nem era namoro de verdade. A Dani cresceu, ela tem outros interesses agora. O pior de tudo foi que o namoro deles foi vingando. Toda vez que ela vinha para cá depois, eu era obrigado a vê-la. Isso judiava tanto de mim. Eu até evitava ficar perto. Passava o dia fora. Não sei por que esse sentimento voltou. Por que teve de voltar? Justamente quando eu pensei que aquilo já era passado.
Isso só tem me feito mal. Só tem acabado comigo. E quem deu o tiro de misericórdia foi a própria Marcela, quando veio me dar a notícia. Olha, eu tenho uma coisa para te contar que talvez você não goste. Eu falei com a Dani hoje, enfim. Ela me contou que está grávida do Lucas. Olha, eu fiz das tripas coração, para minha irmã não perceber o quanto aquilo me atingiu. O quanto aquela notícia acabou comigo. Tudo bem. Eu já devia estar conformado que eu tinha perdido para aquele cara, aquele intruso maldito. Ela devia estar apaixonada por ele. Mas agora saber que ele estava esperando um filho, justamente daquele cara, e que por conta disso os dois provavelmente iriam viver juntos, aqui ou lá, em Canoinhas, simplesmente acabou com o meu mundo. Sabe, eu acho que foi só naquele momento que eu me dei conta mesmo de que não tinha mais jeito, que para mim só havia uma saída: tirar de vez essa mulher da cabeça. Maldigo até hoje aquele feriado. Foi por causa do feriado que ela veio para cá. Foi por ela ter vindo para cá que ela conheceu aquele infame. E conhecendo aquele infame, meu mundo desmoronou. Maldita a hora que ela resolveu vir passar aqueles dias aqui em casa. Maldita a hora que a minha irmã apresentou aquele sujeito para Dani. Maldita a hora que essa paixão renasceu. Eu podia não estar assim muito feliz, radiante. Minha vida podia ser a vidinha mais sem graça do mundo. Mas pelo menos eu estava em paz. Não estava sofrendo, com o peito doendo. Estaria sossegado. Pensamento estava tudo em ordem. Não tinha por que me lamentar. Agora eu me sinto como se estivesse no olho de um furacão. Como se o chão tivesse sido tirado sob os meus pés. Tudo porque essa mulher apareceu, reapareceu, depois de 5 anos. Eu pensei que não tinha mais nada a ver. No fim, não tinha mais nada a ver mesmo, né? Para ela. Mas para mim tinha muito. Eu estava com tanta esperança. Aí chegou aquele atravessador, aquele intruso, e a levou de mim. Enquanto eu fiquei com essa cara de bobo aqui, sofrendo por alguém que nem lembra que eu existo. Por alguém que decididamente não me quer.